O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e a Rádio Moçambique apresentam o programa Mundo Sem Segredos. Mundo sem segredos, para compreender o que nos rodeia. Vamos partilhar a verdade para vencer o HIV/SIDA. Mundo sem segredos, é o mundo que quero viver. É o mundo que podemos criar. É o mundo que quero viver. É o mundo que podemos criar. Boa tarde, amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mundo Sem Segredos. Hoje, o programa Mundo Sem Segredos está a ser transmitido a partir do emissor provincial de Gaza, dos estúdios da Rádio Moçambique na cidade de Xai-Xai. É verdade, o principal objetivo deste programa é fazer com que os adolescentes e jovens discutam sobre temas diversos do seu interesse de uma forma aberta. Durante os próximos 30 minutos de antena, estarei na companhia de Sandra Massango e Gerson Albino na apresentação, Miranda Mabunda na coordenação e realização, Rustino Botella na sonorização e montagem e uma vasta equipa de produção. No ar, o Mundo Sem Segredos. Na edição de hoje do Mundo Sem Segredos, vamos falar do impacto da Covid-19 nos adolescentes e jovens. Pois é, amigo, a Covid-19 está a causar impacto psicológico nos jovens e adolescentes no nosso país. Alguns violam o decreto presidencial que prevê o distanciamento social. Neste período em que o coronavírus está a influenciar a rotina das pessoas, os pais têm um papel de grande importância para minimizar o impacto psicológico desta doença nos seus filhos. Porque o tema de hoje é muito importante, vamos dar um salto à cidade de Maputo, ao encontro dos nossos amigos para ouvirmos as suas opiniões em relação a este tema. Olá, respondo a partir da cidade de Maputo. Saímos à rua para conversar com alguns adolescentes e jovens e procurar saber deles, primeiro, quais foram as mudanças que a Covid-19 trouxe em suas vidas. Grandes mudanças e dessa forma colocando desvantagem ou abalando aquilo que é a minha forma de viver. Como estudante, interrompeu muita coisa. Tenho um ano perdido agora e não porque não me esforcei ou não estudei ou reprovei de classe, mas porque a pandemia veio afetar a minha escola, como as outras escolas tiveram que parar as aulas. E por conta disto, eu sinto que o meu futuro está afetado, né? Porque é um ano da minha vida perdido, eu não sei como é que vou recuperar, até porque de repente eu quero ingressar a uma empresa e eles querem algo com uma certa idade e todo mundo já vai ter se esquecido da Covid, porque eu acredito que isso venha a passar o mais rápido possível. Então são situações como estas. Por consequência do isolamento social causado pelo novo coronavírus, já sofreu algum problema psicológico ou já presenciou? Na semana em que foi decretado o estado de emergência, foi na semana em que eu tinha uma mini entrevista. Nesse caso, eu havia submetido um pedido de estágio. Então, eles garantiram que eu estagiaria naquele mês. Só quando eclodiu a Covid-19, eu fui impeça de ir para lá, porque a redação não poderia estar cheia, porque a redação tinha de ter um número limitado. E isso abalou muito a mim, o meu psíquico, porque eu havia planeado, eu havia colocado na minha agenda estagiar naquele mês, porque tinha algumas coisas por fazer. Então a Covid-19 transformou bruscamente minha rotina, porque eu já não saía de casa, eu já não ia à escola, principalmente era a minha principal atividade. Semanalmente eu ia à escola, depois da escola eu tinha de ir ao jornal, mas isso interrompeu-se. E de certa forma isso mexeu com o meu psíquico. Eram muitos casos que eu pude acompanhar de perto, de pessoas que, porque não tinham como estudar, começaram a desfalecer. Desfalecer, digo, no sentido de não se preocupar mais em ler, buscar conhecimento ou procurar outras formas de estar a aprender estando em casa. Porque como regressa às aulas, as pessoas que não estudavam antes,
começaram a enfrentar muitas dificuldades e por isso tiveram um baixo rendimento escolar, entraram em quadros de depressão e ansiedade, depois procuravam ser melhores pessoas ou não queriam desapontar os pais. Então, agora toda coisa que a sociedade acaba exercendo sobre nós, tudo isto que eles querem que nós sejamos. Quando nós vemos que estamos a ponto de deixar tudo e decepcionar os nossos pais, obviamente nós entramos em depressão. E foi o que aconteceu com muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos. É tudo que posso partilhar a partir da cidade de Maputo e obrigado. Mundo sem segredos. O espaço ideal para quebrar o silêncio. Obrigado, malta da cidade de Maputo. Contamos convosco numa próxima ocasião. Seguimos em frente com o programa Mundo Sem Segredos nos estúdios da Rádio Moçambique na cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza. Os pais devem explicar aos seus filhos o que está a acontecer e o impacto que pode causar tanto para eles como para a família toda. Porque a Covid-19 está aqui para todos e não só para uma pessoa. É verdade, Gerson. Não está aqui só para Gerson, não nem está aqui só para Sandra. Nem para tia Miranda, nem para tio Coutinho. A Covid-19 está aqui para todos. E Gerson, eu estive aqui a pensar nas opiniões que meus amigos da cidade de Maputo foram dando no momento da opinião pública e fiquei curiosa para ouvir mais sobre este assunto. Bom, eu concordo plenamente contigo. Vamos ao encontro da nossa colega Matilde Monguambi para um bate-papo. Olá, Matilde. Sentada da Malta. Olá, amigos ouvintes do programa Mundo Sem Segredos. Olá, Gerson. Olá, Sandra. Para o mini debate de hoje, irei conversar com os alunos da Escola Secundária Sebastião Marcos Mabote, onde irei saber deles o que tem a dizer sobre o impacto da Covid-19. Sou Cecília Jorge J. Kayana Lusa Samuel Taluf. Dirson Ilido Chikwele. Shamsa Simango. Eu sou Manuel Montespiru. Zuleika Seixas da Costa Matos. Como viver em harmonia em isolamento social? Para viver em harmonia em isolamento social, você pode usar o teu telefone, já que agora tem telefone, para se comunicar com os seus amigos, para se comunicar com a família, para se comunicar com quase todo mundo, porque às vezes quando alguém está infectado pela Covid-19 vai ter que estar em isolamento, né? Então, quando estiver lá em isolamento, deve tentar se comunicar com a família usando o telefone. Devemos conviver com a nossa família, evitar as brigas, porque muito mais há pais que quando estão zangados ou voltam do serviço com problema, tentam descarregar nos seus filhos. Nós devemos evitar isso aí e aproveitar aquele tempo livre para ficar junto com a sua família. Para viver em harmonia com a família em tempos de isolamento, temos a internet. A internet temos professores que estão lá para para submeter-nos a uma terapia mental. Então nós deveríamos entrar lá no YouTube, pesquisávamos e assistíamos aquele vídeo, haverão de ensinar-nos muito para viver em paz na nossa família, ler Bíblia também, orar, conversar muito mais com a família para evitar as brigas. Eu acho que nós devemos começar a conversar com a nossa família, tentar entender os outros. Você pode achar que está certo, mas por vezes não está. Porque quando um adulto sabe das coisas, ele tenta nos ensinar, né? Então acho que nós devemos procurar mais os adultos, porque eles sabem mais que nós. Viver em harmonia com a nossa família, nós devemos conhecer mais a família, interagir com ela, porque ela que vai nos ajudar em certos momentos, evitando que nós estivemos em momentos em momentos de risco, o que precisamos de ajuda, ela vai nos ajudar e precisamos também de conhecer a nossa família. A Covid-19 tem um lado positivo, porque agora toda a família fica junta. Normalmente você tinha dúvidas para conversar com a sua mãe, mas não podia porque ela estava a sair, estava sempre ocupada, mas agora que estão todos em casa, podem ajudar a se conhecer melhor, viver em harmonia. É possível evitar o estresse? Sim, é possível, tentando ver o lado do bom das coisas e sempre pensar que vamos sair desse problema. Claro que é possível evitar o estresse, aplicando aquilo que nós estivemos aqui a falar para como viver em harmonia. É possível sim evitar o estresse, porque
O estresse é provocado pela sua solidão ou problemas psicológicos. Então nós devemos interagir com a nossa família ou nós praticamos atividades que nos animem. É possível evitar o estresse, como estivemos aqui a dizer, praticar atividades que mais gostas, estudar, ler, escutar música, assistir programas educativos, muito mais. Como manter a rotina em tempos de isolamento social? Devemos aproveitar aquele momento para nos juntar com a nossa família, devemos ler e escrever e fazer outras coisas, e conviver mais com a família. Para manter, acho que devemos fazer uma agenda daquilo que nós devemos fazer, antecipando os dias. Saber que amanhã eu tenho que fazer isto, mas aquilo. Eu acho que para manter a rotina, a pessoa está na cama, tem que primeiro saber o que eu tenho que fazer. Depois de saber tudo o que tem que fazer, dividir as coisas. No tempo em que não tem nada a fazer, pode assistir, dançar, fazer tudo legal. Possível sim manter a rotina, mas a decisão é só, porque temos ainda tempos livres. Nesses tempos livres nós podemos praticar novas atividades que nós podemos gostar. E também podemos ainda continuar atividades que nós fazíamos antes, de maneira que nós sentiremos agradável. Devemos estudar, ver o lado bom de tudo, saber que tudo não para por aqui, também temos coisas adiantes para viver. Continuar a nos prevenirmos a nova realidade, viver bem com as nossas famílias, saber aplicar tudo o que estivemos aqui a falar, porque se realmente aplicarmos, será-nos muito útil. Eu acho que nós devemos continuar a manter o distanciamento aqui na escola, estudar mais, conversar com os nossos pais, que por vezes eles nos ensinam coisas que nós não sabemos, brincar com os nossos irmãos mais novos, porque nós não sabemos como eles pensam. Com minhas últimas considerações, eu digo que devemos ainda continuar a se prevenir do coronavírus, aproveitar nesse tempo que nós estamos na escola para aprender mais coisas, aproveitar nos tempos livres, estudar e aprender novas coisas. Hoje o mundo chora, eu não vejo a realidade. Fica em casa, ninguém se leto, se cancano, outra como cupona. Vamos todos irmãos acatar as medidas de prevenção. Moialu ao lado de tanga, moialu ao lado de chongue, moialu ao lado de chifunzi. Chikwembu chubuka msavayako baho uisakurula kavana vako zumbatine nato mingatsumbi mukotalango vato mangame mano. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Corona uma realidade, irmão. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Pro bem-estar de todos nós. Não existe contra fatos, não há argumentos. Novo coronavírus é a doença do momento. Febre, tosse, dores musculares. Preste atenção quando tiver stress a respirar. Lave as mãos com água e sabão, ou com ciência, evita abraços, beijos e aperto de mão. Não, eu não gostar de ti, não. 1,5 metro de distância. Desinfecte tudo o que estiver ao seu redor. Lavar e cozinhar os alimentos com atenção. Transporte que apanhar, tape a boca, lave as mãos com sabão. Faça prevenção, medidas de quarentena. Tenha atenção aos sintomas, ligue agora à Movida, alguém vai ajudar. Ou contacta a unidade sanitária mais próxima. Tivoneleni vamaqueiro, tivoneleni mwina. A corona indiço, samani kaya. Logo ligaya. Uma coisa é kufuna majanela nishipari usaleto ita kufuna makwero. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Corona uma realidade, irmão. Fica em casa, fica em casa, fica em casa.
ir aspirar com o bocão, com braço dobrado em forma de V. Evita tocar nos objetos comuns. Evita ficar em lugares aglomerados. Esto vai para todos que ficam escondidos em barracas. You better stay home to save life. Uma diva ligou a mala de máscara, muco punigato. Usama manzani, mwana tu. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Corona uma realidade, irmão. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Pro bem-estar de todos nós. Manato, ungatumisa la semana kakwano. Enquanto se lá comigo corona. O jitsu com febre com bem puxado, tu me lê de pegueira. Pede de uma conga veio de lá com consola. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Corona é uma realidade, irmão. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Pro bem-estar de todos nós, de todos nós. Fica em casa, yeah, fica em casa. Corona é uma realidade, irmão, yeah. Fica em casa, fica em casa. Hoje estamos a falar do impacto da Covid-19 nos adolescentes e jovens. Os transtornos causados pela Covid-19 e pelas medidas de contenção adotadas afetam as crianças e adolescentes, famílias e o ambiente como um todo. Os ambientes familiares caracterizados pela pobreza ou por recursos limitados, a probabilidade de violência doméstica, conflitos familiares, violência e agitação civil aumentam em ambientes domésticos com alto estresse. É bom combater o estresse causado pelo isolamento social, mas sem nos esquecermos das medidas de contenção da Covid-19. Isto é, o distanciamento social, desinfetar as mãos, ficar verdade. em casa, usar sempre a máscara sempre que se fizermos E à colocar rua. corretamente a máscara, porque eles que verdade. usam a máscara no braço, colocam a máscara no queixo, na testa. Bom, não é a forma correta de colocar a máscara. Se possível, também pode reforçar colocando a máscara e também viseira. colocar a viseira, é verdade. E os esforços para aumentar a capacidade do sistema e dos cuidados familiares e proteção social de forma preventiva são fundamentais para reforçar a resiliência dessas famílias e evitar que recorram às unidades de acolhimento de forma desnecessária. Este é o nosso programa Mundo Sem Segredos, na Antena Nacional da Rádio Moçambique. Hoje, a ser transmitido do emissor provincial de Gaza. Este programa surge de uma parceria entre o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e a Rádio Moçambique, com o propósito de construir uma sociedade saudável, onde os assuntos são abordados de forma aberta e sem tabus. Falando de parceria entre a Rádio Moçambique, Sandra, e o Ministério da Educação, eu acho que também os professores fazem este trabalho de educar, falar da Covid-19. Nos temas transversais vão dizendo aos alunos como é que devem se prevenir no chapa, na própria escola, deve evitar a partilha de material escolar, né? Para que consigamos escapar desta pandemia que está a dizimar. E olha, Gerson, ontem estava aqui a acompanhar o noticiário e fiquei feliz em saber que Gaza é uma das melhores províncias em termos de saneamento neste período da Covid-19. Então, é muito bom saber que as escolas têm lá o saneamento, as casas de banhos bem limpas, temos torneiras suficientes para desinfetar as mãos. Isso e é bom. Isso é muito bom. Isso é bom. É verdade. E vamos mesmo matar nossas curiosidades na rubrica Saber Mais. Afinal, saber não ocupa espaço. É verdade, Gerson, porque o saber não ocupa espaço, vamos aprender. Saber mais. Saber mais. Boa tarde, amigo ouvinte do programa Mundo Sem Segredos. Vamos agora às curiosidades sobre a Covid-19. A doença por coronavírus é uma doença infecciosa causada por um coronavírus descoberto recentemente. A maioria das pessoas que contraem a Covid-19 tem sintomas ligeiros a moderados e recupera-se sem necessitar de tratamento especial. Como se propaga?
O vírus que causa a Covid-19 transmite-se principalmente através das gotículas que são geradas quando uma pessoa infectada tosse, expira ou expira. Essas gotículas são demasiado pesadas para ficarem suspensas no ar e depositam-se rapidamente em pavimentos ou superfícies. Qualquer pessoa pode ser infectada ao inspirar o vírus se tiver uma grande proximidade de alguém com Covid-19 ou tocar numa superfície contaminada e em seguida nos olhos, no nariz ou na boca. Saber mais. Pode acompanhar o nosso programa aos sábados, das 13 horas e 30 minutos às 14 horas e em repetição às segundas-feiras, das 14h30 às 15 horas, na antena nacional da Rádio Moçambique. E olha aqui, Gerson, para além de escutar o programa, para quem irá perder o programa na rádio às 13h30... E para os jovens que gostam também das redes sociais. Das redes sociais, temos uma grande novidade. Este ano os programas também são transmitidos nas plataformas digitais, o Facebook, o YouTube, em nome de Rádio Moçambique, e a cada semana trazemos um assunto importante para nós adolescentes jovens. E aqui, Gerson, os temas são abordados de uma forma aberta. E hoje estamos a falar do impacto da Covid-19 nos adolescentes e jovens. Garantir que as famílias passem por esse momento com segurança exigirá a redução dos fatores de estresse, tais como a instabilidade alimentar e econômica, o aumento da capacidade, como por exemplo o apoio familiar. É verdade, este apoio também irá reduzir o risco de práticas prejudiciais, como o trabalho infantil, casamento infantil e o tráfico de crianças e adolescentes. E Gerson, o que deve ser feito para evitar a separação criança-família é manter as crianças e adolescentes protegidas sob os cuidados familiares, oferecer informações às famílias, cuidadores de crianças e adolescentes sobre como prevenir a propagação da Covid-19, inclusive em situações com acesso limitado de água e sabão, disponibilizar recursos tais como kits de higiene e garantir que o conhecimento e os recursos sejam acessíveis para crianças e adolescentes ou pais com deficiência. No ar! O mundo sem segredos. Para aumentarmos nossos conhecimentos em relação a este assunto, vamos escutar a seguir a entrevista feita na província de Sofala pelo colega Santos Nunes. Olá, Santos! Mundo sem segredos. O espaço ideal para quebrar o silêncio. Olá, estimado ouvinte, bem-vindo a mais um espaço de entrevista aqui no teu programa de eleição. Programa este que lhe traz temas de interesse social, sobretudo temas que interessam a camada adolescente e jovens. Na moderação está Santos Nunes, onde irei conversar com a doutora Doroteia, a quem desde já saúdo e desejo boas-vindas. Muito obrigada. Aqui está-me Doroteia Vanduansi Toy, responsável distrital de SAIS. Doutora, hoje vamos falar do impacto da Covid-19 nos adolescentes e jovens. Como é que está a ser este processo de sensibilização aos jovens quanto à pandemia da Covid-19? O processo está saindo, sabendo de conta que essa camada juvenil, que são adolescentes jovens, complicado. Atendendo e considerando que essa camada gosta muito de se divertir com outro, socializar-se com outro. Então, nesta época que estamos da pandemia, torna-se um pouco difícil. Mas, em todo caso, nós como provedores, como pais, tentamos sensibilizar de modo que eles saibam que cumprir com as medidas de prevenção. Neste período em que o coronavírus está a influenciar a rotina das pessoas, os pais têm o papel de sacramental importância para minimizar o impacto psicológico. Como é manter a harmonia familiar em tempos de isolamento social? Sendo difícil, porque nem para uma pessoa grande é difícil. Mas para manter essa harmonia para os jovens e adolescentes, temos que dar a entender que todos nós estamos juntos, há boa convivência entre nós com os nossos filhos, com os nossos jovens, e não dar atenção de medo, de que Covid é uma coisa que mata ou alguma coisa diferente. Mas tem que haver harmonia entre nós, e eles se sentirem que, afinal de contas, apesar de estarmos no isolamento social, estamos protegidos com nossa família. Então, também é possível evitar stress no momento de isolamento social? Acho que é possível, sim. Só falando, por exemplo, dando um exemplo de nós como trabalhadores de saúde. No nosso setor de trabalho, há dias que você fica com stress por causa do fluxo de trabalho ou por causa do trabalho em si. Mas como um trabalhador, para se aliviar daquele stress, tem que levantar,
ou bebe água, canta música. Não se difere também dos nossos jovens adolescentes. Temos que conviver com eles, arranjar um trabalho, ocupar esses meninos para não ficar tensos, porque os meninos precisam de estar com outro. Então, deveremos criar em jogo, história, para eles se aliviar, não ficarem tensas, que aqui está a parecer que está na cadeia. Então, isso também faz parte para quê? Para aliviar o estresse e distrai-se. Ok. Como prevenir os efeitos psicossociais do isolamento social nos adolescentes e jovens? Como eu estava dizendo, que temos que enquadrar, temos que dar envolver no trabalho. Porque, de fato, ficar só sentar pode também trazer transtorno para os nossos filhos, nossos jovens adolescentes. Então, em algum momento, temos nós como os pais encarregados de educação ou educadores, temos que envolver um trabalho para eles se distrair com os outros, ou dar outra tarefa, ou mesmo criar jogo, alguma coisa, porque também ficar em casa sentado é transtornoso. Então, isso também faz com que as crianças não ficam com aquele efeito na cabeça, que aqui é ver o Covid como coisa de sem cabeça. Okay. Então, o essencial, temos que ocupar as crianças para não ter problemas no futuro. Há pais que não conhecem os seus filhos e, se calhar, em algum momento acabaram acordando e passaram, na verdade, a saber que não conhecem os seus filhos justamente quando da aparição da Covid-19. Como descobrir ou começar a ter uma confiança, a ter uma vida íntima com o seu filho no tempo de isolamento social? Nós, como trabalhadores, às vezes não temos tempo de conhecer os nossos filhos, na verdade. Porque só acordamos, de manhã vamos de serviço, às vezes escola, ou volta à noite, já está cansado com o excesso do trabalho, chega em casa, dorme. Mas neste momento de pandemia já também facilita você conhecer os teus filhos. Os defeitos do teu filho, que esse aqui é agressivo, e afinal esse é assim, porque leva muito tempo junto em casa. Então já facilita também conhecer os teus filhos, os defeitos, as fraquezas também das crianças. Se essa criança, apesar de que não está na escola, mas não está na escola no momento que não ia na escola, tem dificuldade nessa parte, você vai descobrindo, porque já tem tempo suficiente para estar com os teus filhos e tentar acompanhar. Doutora, já estamos então a chegar ao fim da nossa entrevista semanal aqui no programa. Gostava que deixasse ficar as últimas considerações. As considerações que eu deixo é apelar a toda a gente, não só os adolescentes, mas para todos, porque essa pandemia de Covid ainda existe. Apesar de que os casos já estão a tendência de descer, mas não podemos nos deixar levar, temos que ainda continuar com as nossas medidas de prevenção, que é distanciamento social, higienizar as mãos, lavar as mãos sempre com água e sabão, se não tiver cinza, pode usar também. E também usar a máscara, que é importante. Muito bem, estimado ouvinte, estivemos em conversa com a doutora Doroteias, onde falamos do impacto da Covid-19 nos adolescentes e jovens, neste que é o teu espaço de entrevista da semana, aqui no teu programa de eleição. Na moderação esteve Santos Nunes. Até uma próxima oportunidade. Fique bem. Obrigada, Santos Nunes. Contamos contigo numa próxima ocasião. Amigo, o programa de hoje chegou ao fim e esperamos que tenhas aprendido muito e, acima de tudo, que coloques em prática tudo que aprendemos. O programa de hoje foi uma produção da província de Gaza. Falamos dos estúdios da Rádio Moçambique, cidade de Xixai. Este programa surge de uma parceria do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano e a Rádio Moçambique, com o propósito de construir uma sociedade saudável, onde os assuntos são abordados de uma forma aberta e sem tabus. Estiveram na apresentação deste programa Gerson Albino e Sandra Massango, com a coordenação da titia Miranda Mabunda, na sonorização e montagem Rostino Botella e uma vasta equipa de produção. Mundo Sem Segredos. O espaço ideal para quebrar o silêncio. Mundo Sem Segredos, uma parceria Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e Rádio Moçambique.